René Descartes nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Nasceu em Descartes, na França, e faleceu em Estocolmo, na Suécia. Sua carreira foi de filósofo, matemático e físico. Ele foi influenciado por Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, entre outros pensadores. Influenciou Isaac Newton, Kant, John Locke, entre outros pensadores também. René Descartes é lembrado pela razão. A filosofia para ele era igual a uma árvore. A raiz era a metafísica, o tronco a física e os galhos eram as demais ciências. As demais ciências teriam um grau de sabedoria, e quanto maior esse grau, mais ela estaria no topo. A filosofia de René Descartes era sobre não acreditar no falso. Para ele, era necessário que tudo fosse claro e verdadeiro. Ele sugeriu uma nova visão de natureza, a de que a ciência deveria ser clara e não especulativa, ao contrário do significado moral e religioso de sua época. O filósofo acreditava na existência de uma verdade absoluta e incontestável, e para chegar até ela, desenvolveu o método da dúvida, que era nada mais nada menos do que questionar todas as teorias e ideias pré-existentes. Descartes expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. A segunda, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. A terceira, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. E a quarta, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Descartes criou o método da dúvida. Ao duvidar de tudo, o quanto for possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo seguro que não pode ser duvidado, conhecido como indubitável. Primeiramente, ele duvida dos sentidos, pois os sentidos podem ser fontes de engano. Descartes chama a atenção para a possibilidade de reconhecer um sonho. Deste modo, tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas elementos integrantes de um sonho. Mas percebe que, mesmo nos sonhos, as regras matemáticas não são alteradas. Descartes afirma que a matemática é um conhecimento um pouco mais puro. Entretanto, podemos estar sob a influência de um Deus enganador, que nos faz acreditar em certas coisas como 2 mais 2 ser igual a 4. Descartes convenceu que a única verdade possível era sua capacidade de duvidar, reflexo de sua capacidade de pensar. Dessa forma, a verdade absoluta estaria reduzida à fórmula eu penso, a partir da qual ele conclui sua própria existência. Sua teoria passou a ser resumida como na frase penso, logo existo. Algumas das frases de Descartes é penso, logo existo. Essa frase significa que, ao duvidar de algum fator, você pensa, e ao pensar, você existe. A outra frase é o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, que significa, já que o bom senso é compartilhado para todos, o importante é saber aplicar bem o conhecimento. A outra frase muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras, quando comecei a concebê-las, tornaram-se falsas, quando quis colocá-las sobre o papel. Essa frase significa que, ao duvidar de algo, você pensa sobre certo fator e você acaba mudando a sua opinião sobre determinado fator. E conforme você vai se aprofundando e duvidando mais sobre certo fator, sua opinião muda. As 3 principais obras de Descartes Meditações e Metafísicas, que significa, nessa obra ele discute as questões metafísicas tradicionais, como a questão de alma e Deus, e Descartes, ele era cristão,
Nessa obra, ele modifica as estruturas cristãs, que se tratava de alma e Deus. Outra obra de Descartes é Princípios da Filosofia. Nessa obra, ela é tipo de um manual e ele escreve o seu conhecimento filosófico na educação jesuíta. Ele tem o intuito de escrever para a educação de base, para formar estudantes com ideias sólidas, distintas e claras. A outra obra é Discurso do Método. Nessa obra, o texto é bem curto e é escrito em francês. Uma observação é que os intelectuais daquela época, eles escreviam todos em latim. Nesse texto, o que restringia muito era o público, né? A intenção do Descartes com esse livro é que atingisse a todos que compartilhassem da racionalidade. É isso.